Meus irmãos, minhas irmãs, eu estava meditando essa palavra de Deus para depois meditar com vocês e me dava conta do quanto a vida, a nossa vida, ela exige tomadas de decisão que não são fáceis, mas que são necessárias. Talvez uma das mais difíceis decisões da nossa vida seja aquela de saber se nós devemos permanecer com alguém ou deixar esse alguém partir. Vocês sabem, há tantas pessoas que passaram pelas nossas vidas, deixaram suas marcas, mas que se foram, não voltam mais. Talvez tenham nos abandonado ou nós mesmos é que abandonamos. Elas fazem parte da nossa memória, às vezes guardadas com carinho, às vezes guardadas com certo desconforto. Mas a vida é assim. E eu tenho certeza que vocês lembram de pessoas que não estão mais conosco, que a gente teve que assistir elas partirem. Às vezes essas decisões elas são tomadas porque o amor ele tem uma qualidade e aliás ele é reconhecido por essa qualidade porque o amor ele é exigente. Quem já amou de verdade, quem já amou com profundidade sabe que o amor é exigente. E não seria diferente com Deus. Deus também, quando nos ama e quando nós o amamos, Ele tem suas exigências. E não são poucas. Agora, todas as exigências que Deus faz, Ele faz em nome do amor para que nós sejamos felizes. Essas exigências são consequências do amor a Ele. Ele não exige de nós certas coisas para nos ver fazer sofrer. Não. Ele sabe que se Ele exigir isso e nós nos transformarmos, nós seremos mais felizes. E é muito interessante porque Deus, Ele não fala das suas exigências nas entrelinhas. Ele fala diretamente na sua palavra. Ele é muito claro. Deus sempre foi muito honesto com aqueles que querem reconhecê-lo como seu Deus. Deus sempre colocou diante dos nossos olhos as exigências decorrentes do seu amor. E por isso a gente sabe que Deus nunca nos enganou. Deus nunca, por exemplo, foi omisso ou tentou barganhar com suas exigências para que a gente aderisse a Ele. Me vem à mente agora aquela passagem do Evangelho do jovem rico, quando Jesus então propôs àquele rapaz que havia se aproximado dele, dizendo que queria segui-lo, e Jesus disse, então, está faltando uma coisa, vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois me segue. E o Evangelho diz que naquele momento o jovem disse, isso eu não consigo. Deu as costas e foi embora. O que aconteceu com Jesus? Ele saiu correndo atrás daquele jovem para dizer, não, vem cá, não é assim não, dá para ser um pouquinho menos, que tal só 50%? Com 50% você fica comigo? Não, Jesus não negociou. Pôs a exigência e viu partir, o Evangelho diz, com tristeza. Jesus viu aquele jovem partir, ficou triste porque ele não foi capaz de entrar no reino. Na primeira leitura de hoje, há um episódio muito interessante da história do povo de Deus. O profeta Josué é o profeta que vai acompanhar o povo às vésperas da entrada na terra prometida. E antes de eles pisarem na Terra Santa, Josué vai fazer o povo renovar a aliança com Deus.
vai colocar o povo contra a parede. E em nome de Deus, Josué vai dizer: vocês ficam comigo ou vocês querem adorar os outros deuses, como já fizeram? É muito provável que o povo tenha experimentado, como nós sabemos, já alguns lances de idolatria. Idolatria porque nos outros povos havia outros deuses que os pagãos adoravam e que eles funcionavam na medida da oferta, Todo mundo sabe disso. Na base da troca. Façam isto e eu dou isto. Mas o Deus verdadeiro não se presta a esse papel. Deus não fica fazendo negócio com a gente. Se vocês me derem isso, então eu dou para vocês esse milagre. Deus não faz isso. E Josué, ele é muito firme. Ele diz: eu e minha família serviremos ao Senhor. E vocês? Querem servir ao Senhor ou querem servir os outros deuses? A quem vocês escolheram servir? Josué sabia que não era possível continuar servindo o Deus único e verdadeiro, desviando-se do seu caminho. E é interessante como hoje, facilmente, hoje em dia, se fabricam deuses populistas, digamos assim. Deuses feitos à nossa imagem. Não nós a imagem dele, mas ele feito à nossa imagem. O Deus que resolve meus problemas, paga minhas contas, melhora a minha saúde, por aí vai. Mas é um Deus, por exemplo, que não nos converte. Suas palavras são sempre aquilo que nós queremos ouvir, não gera nenhum tipo de desconforto, não me chama a mudança da minha vida. São deuses moldados às nossas necessidades e que ficam muito felizes quando veem a igreja cheia de gente seguindo. É óbvio que Deus não aceitaria lidar conosco desta maneira. Deus é Pai e por isso nos corrige, por isso nos convida à conversão. Olhando para o Evangelho, Jesus mantinha um relacionamento muito íntimo com seus discípulos. E é verdade, Jesus amava cada um deles. Nunca escondeu a verdade deles. Sempre foi anunciando e dizendo o que iria acontecer com ele. Jesus nunca pesou as palavras. Sempre falou aquilo que o Espírito lhe inspirava. E muitas vezes, vocês sabem, os discípulos não suportaram escutar certas coisas que Jesus dizia. Basta lembrar, toda vez que Jesus anunciava que iria sofrer, iria morrer, seria entregue às mãos, tinha sempre um discípulo reclamando e dizendo: mas que é possível, não deveria ser assim, diminua essa sua palavra, porque ela é dura. Por quê? Esse é o problema. O Evangelho de hoje fala que a partir de um certo momento, muitos discípulos não seguiram mais a Jesus. Foram embora. Não andaram mais com ele. Tudo porque eles ficaram assustados com uma revelação que Jesus fez. Aquela revelação parecia algo que para eles era impossível de concordar e de aceitar. Jesus disse: minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Diante dessa palavra, eles consideraram ela dura. Mas Jesus não recuou, Jesus não voltou atrás, pelo contrário, radicalizou, dizendo: se vocês estão assustados com isso, imagine quando virem o Filho do Homem na cruz. Vejam,
foi um momento crucial da vida pública de Jesus. Esse foi um momento de muita crise na comunidade dos discípulos, porque alguns abandonaram Jesus e foram embora. E sentindo o peso que aquelas palavras poderiam causar neles, Jesus, com um profundo sentimento de tremor, depois de ter visto que alguns já não andavam mais com ele, chamou os 12, os de mais perto, e fez a pergunta talvez mais crítica da vida de Jesus. Ele perguntou: alguns já foram, vocês querem ir com eles também? Perguntou aos 12, vocês não querem ir com eles? Não querem ir embora? Vocês imaginem o quanto essa pergunta deve ter sido dilacerante. Isso significa que Jesus está sentindo que vai ficar sozinho e que será abandonado até por aqueles que ele mais amava e por aqueles que disseram que o amavam. Talvez hoje nós também tenhamos medo dessa pergunta que Jesus teve coragem de fazer, e nós estamos preocupados. E se Jesus perguntasse hoje para mim e para você: e você? Não quer fazer como os outros? Não querem me abandonar? Não querem ir embora? Quantas vezes em nossas vidas nós tivemos que perguntar a alguém que nós amamos: você quer ir embora ou quer ficar? E olhando para o Evangelho, nós nos perguntamos: como é possível voltar atrás, depois de tanta cumplicidade, depois de feita uma aliança tão grande e tão importante com Jesus? Quisera Deus que a nossa resposta fosse a de Pedro. Pedro, naquele momento, consolou Jesus, porque Jesus poderia ter recebido: nós também não estamos mais apostando não, nós também queremos ir embora. Mas Pedro se antecipou, consolou Jesus e disse: Senhor, como assim ir embora? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas vocês sabem, este que agora disse, consolando Jesus, dizendo: não iremos, só tu tens palavras de vida eterna, ele será o primeiro a abandonar o Senhor e negá-lo. É por isso que Jesus adverte: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Ou seja, a decisão de ficar com Jesus não vem do nosso intelecto, não vem do estudo, não vem do conhecimento, não vem da doutrina. Essas coisas todas ajudam, fazem reacender a chama da fé. Conhecer Jesus, ler a Bíblia, nos ajuda a manter a chama acesa. Mas não basta. Isso não decide a chama. O ato de crer não nasce simplesmente adquirindo informações a respeito de quem é Jesus. A fé nasce do amor, do encontro com Ele, do encantamento que nos leva a um compromisso de vida. A fé nasce no coração e não na cabeça. É por isso que quando se trata de amor, a gente tem, sim, por força do próprio amor, se perguntar todos os dias: que motivos eu tenho para não ir embora? Por que você não foi embora ainda? Por que você permanece fiel? Por mais dura que seja essa pergunta, ela tem que ser feita, porque todos os dias, quando nós acordamos, nós temos que nos encontrar com essa resposta. Por que não queremos abandonar Jesus? Porque somente Ele tem palavras de vida eterna. Quando nós não perguntamos por que eu ainda não abandonei, por que ainda eu não fui embora, aos poucos a gente vai desistindo do amor
e quando vê, a fé já não existe mais. Ao longo da nossa vida, já existiram muitas pessoas que foram e vieram. Muito poucas vão ficar eternamente, para sempre. Serão com certeza aquelas que nos amaram mais. Mesmo que haja distância, elas permanecem. De algum jeito, elas conseguem permanecer vivas em nossas vidas. Assim também é com Jesus. O próprio Jesus cuidou disso, nos deixou a Eucaristia, um sacramento da sua presença. E não mais estando conosco como ele esteve com os apóstolos, ele mesmo assim continua presente na memória que fazemos dos seus gestos na última ceia. Mas hoje, meus irmãos, fiquemos com essa pergunta de Jesus aos discípulos. Você não quer ir embora? Por que você ainda quer continuar comigo? E eu quero dizer a vocês, felizes são aqueles e aquelas que diante dessa pergunta chegarão com a resposta convincente para dizer a Jesus: eu não vou porque eu te amo. Eu não vou porque só em ti estão as palavras de vida eterna. E não há nenhuma outra razão para estar contigo, senão aquela de amar-te, Senhor, profundamente, com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, com toda a minha alma. Amém.